Beleza. Então, começando o nosso segundo encontro, né? Ontem a gente estava comentando um pouco sobre essa questão do estudo de solos, a importância, né? Propus a atividade. Peço desculpas para vocês, porque aquele formulário que eu mandei, ele estava configurado só para interno do IF, e eu mudei a configuração dele umas 3, 4 vezes, mas eu não sei o que acontecia, que mudava, dali a pouco ele voltava no que estava antes. Se vocês tiverem problema de novo para mexer nele, me avisem que eu reconfiguro outra vez, tá? Mas eu acho que agora está funcionando, que eu tentei entrar direto pelo link, entrei de outras formas também, entrei por um outro computador, sem ser o meu aqui, e deu certo. Então, eu acredito que vai funcionar, tá bom? Hoje, continuando, né, nosso estudo de solos, preparei para vocês uma apresentaçãozinha para a gente discutir o que já é o nosso segundo tópico, né? Se vocês entraram lá na nossa turma virtual lá do Classroom, né? Vocês já viram que tem o tópico novo ali, né? Professor, aqui lá está com o mesmo problema também de solicitar acesso. É por, sim, porque deixa eu até entrar aqui que eu já vou verificando se tiver alguma situação aqui para gente fazer uma modificação. Deixa eu entrar na turma aqui. Então, eu estou na turma. Veja, deixa eu compartilhar com vocês, que vocês vão vendo o que eu estou configurando aqui, para vocês me darem uma ideia também, se precisar, tá? Então, estou aqui, né, no mural da turma, atividades. Então, o que nós temos? A primeira atividade que foi colocada ontem, né, que era o primeiro tópico, Introdução à Ciência do Solo. Eu coloquei a importância do solo nas atividades humanas, que é o que vocês até tinham o formulário, né? Está aqui o formulário de introdução ao estudo de solos, que eu propus algumas questõezinhas. Era esse que vocês não estavam conseguindo entrar, não é? Isso. Vamos confirmar agora se ele está funcionando. Então, está aqui. Na minha configuração aqui, ó. Aqui ele estava em restringir aos usuários. Então, está desabilitado. Ver gráficos, coletar e-mails, recibos de resposta sempre. Então, tá certinho aqui a configuração. Eu acredito que se vocês tentarem entrar, não deve dar problema de novo. Bom, além desse aqui, então vejam que eu coloquei esse aqui, Importância do Solo, que ele fecha dia 28 de junho, né, ao meio-dia, uma semana de prazo. E ao meio-dia do dia 28 de junho, inicia novamente, então, já está programado, né, para começar a recuperação. Então, quem não conseguir fazer até dia 28, vai fazer essa atividade no mesmo tópico, né, mas só que como recuperação, tá certo? Está programado aqui para automaticamente, meio-dia de 28 de junho, ele vai abrir. E vai ficar aberto por uma semana. Tá? Então, na realidade, vocês têm 2 semanas para concluir esse primeiro tópico aqui da Introdução à Ciência do Solo, que é bem simplesinho. Tá? E hoje nós vamos iniciar, então, falando sobre o segundo tópico aqui, que é fatores e processos de formação do solo. Nesse processo de formação do solo, o item de hoje, nós vamos começar falando da gênese e processos de formação do solo. Vai ter depois mais coisas aqui que nós vamos colocar, né? Nós vamos ainda entrar em algumas informações importantes sobre também a composição do solo, né? O que ele tem na fração, né, mineral, na fração orgânica. Então, nós vamos trabalhar tudo dentro desse item aqui de fatores e processos de formação do solo, né? Para depois entrar em perfil e fatores, né? Os horizontes do solo, etc., características mais, assim, próprias da pedologia, tá bom? Então, hoje, o tópico nosso, fatores e processos. Vou voltar aqui no nosso bate-papo, então, e já vou postar para vocês aqui, abrir a janela aqui com a apresentação do PowerPoint que vai ficar disponível para vocês também, tá bom? Abrindo aqui.
Já está visível para vocês aqui o slide, né? Já. Beleza, deixa eu voltar aqui no início. Então tá aqui. Então vamos lá, pessoal. O tópico de hoje, gênese do solo. Quem já viu, né? O pessoal aí da agroecologia já tem uma base boa disso aqui, né? Mas para quem não conhece solo ainda, vamos começar então a conversar um pouquinho sobre o processo de gênese, né? O que a gente costuma falar? Gênese vem até do primeiro livro da Bíblia, né? Que é Gênesis. O que trata o primeiro livro da Bíblia? Trata de como foi criado o mundo, da formação do mundo, né? Então, da mesma forma, a gente vai falar na chamada pedo, que quer dizer solo, gênese, pedogênese. E vamos falar dentro dessa gênese do solo, né, da formação, nós vamos falar dos processos de formação do solo também, né, dos fatores que envolvem a formação do solo e dos processos que estão envolvidos nessa formação, beleza? Para a gente rever um pouco aí da questão histórica, né, eu trouxe aqui uma imagem, né, de um cientista russo, um cientista de solo, né, naturalista russo, que era o Vasily Vassilievich Dokuchaev, né? O Dokuchaev, ele nascido em 1846, falecido em 1903. Então vejam que ele faleceu bastante jovem, né? Mas foi o primeiro estudioso, na verdade, de solos, que ele teve uma sacada muito boa. Deixa eu dar uma paradinha aqui só para a gente ir conversando, né? O que acontece, né? Para todos os povos, a gente viu ontem, falei dos incas, né? E também, se a gente for pensar, por exemplo, a civilização lá egípcia, quando eles têm lá as cheias do Nilo, né? Que trazem os sedimentos de outras regiões lá do crescente fértil, traz aquele material fértil, a cheia do Nilo faz com que tenha um sedimento fértil que permite, né, e permitiu desenvolver toda uma civilização, né, lá no Egito. Se nós pegarmos aqui, né, por exemplo, no caso dos maias, né, que tinham um sistema de cultivo em que eles frequentavam algumas cidades, principalmente a capital, né, dos maias, era num local banhado, e eles desenvolveram uma técnica de construção, né, praticamente de ilhas, e algumas partes até flutuantes, onde eles faziam agricultura, né, com sedimentos férteis também. Quer dizer, sempre os solos foram condicionando essa questão da cultura e do surgimento das civilizações, né? Agora, se a gente for analisar dentro desse contexto, né, mesmo sabendo que o solo tem essa importância, né, desde os povos, né, ancestrais, aí, nunca alguém tinha parado para pensar de onde vinha o solo, como que ele era formado na natureza, né? As pessoas até desenvolveram esse conhecimento ancestral aí sobre o solo, sobre as suas características, aprenderam a identificar um solo fértil, um solo pobre, né? E eles conseguiram, então, a partir disso, desenvolver uma agricultura específica para cada solo. Mas conhecer o solo especificamente, né, e as suas origens estava ainda longe da ciência. Então foi o Dokuchaev, né, o primeiro cientista no mundo que teve essa habilidade de observar os solos de diferentes regiões. Ele viajou muito pela Rússia, por outros países, observando, e ele tentava entender qual que é a relação que existe entre esse solo que eu estou vendo aqui, né, e a material, por exemplo, as rochas que tem aqui nessa região, e o material, por exemplo, as vegetais que tem nessa região, os animais, as plantas, qual que é a relação que existe entre isso tudo, né? Mas ele ainda foi apenas um estudioso que começou esse processo. E vejam que interessante, mesmo nós tivemos grandes naturalistas no mundo, né, que viram nas navegações, e que estudaram a flora, a fauna. Vocês já viram, com certeza, muita coisa disso aí, em botânica, né? Mas ninguém olhou o solo, né? O pessoal olhou as plantas, olhou os animais, né?
identificou, classificou, fez tudo isso, mas ninguém olhou o solo, né? E realmente essa foi a sacada do Dokuchaev. Ele falou assim, olha, existe uma relação entre o solo e os outros componentes que estão aqui, né? Entre as plantas, os animais, tem alguma coisa aqui especial. Então, vou voltar lá na apresentaçãozinha para a gente ir discutindo um pouco melhor sobre essa situação aqui, né? Vamos lá. Compartilhando aqui. Voltando. Então, tá aqui, né? O Dokuchaev, né? Vasily Vasilovich Dokuchaev. Ele, na verdade, ele criou praticamente uma escola científica, né? E olha só, vamos ver aqui, né? O trabalho dele, o que ele fez durante os estudos que ele realizou. Primeiro, ele fez a categorização do solo em diferentes classes, tá? Foi o primeiro pedólogo, então, a observar características do solo e classificá-los, né? Ele foi o primeiro que criou o conceito chamado horizonte do solo. O que é o horizonte? Quando eu passo na estrada, num barranco, muitas vezes eu vejo lá camadas diferentes, né, no solo, cores diferentes, textura diferente. Essa observação desses horizontes, ele foi o primeiro a descrever. Ele foi o primeiro também a trazer um entendimento de que solos se distribuíam na paisagem de maneira semelhante. Então, eu tenho algumas classes de solo em topos de elevações, eu tenho algumas classes de solo diferentes nas baixadas, nos declives mais acentuados, e isso se repete, isso tem um padrão, né? Então, ele foi o primeiro a criar também esse conceito, né, de que o solo, se você observar uma paisagem, você vai ter nessa paisagem classes diferentes de solo de acordo com a posição na paisagem. Parece que não é nada, mas foi uma evolução no estudo de solos. O que mais? Ele formalizou um conceito de que havia fatores de formação. Havia coisas que estavam ali envolvidas, né, que condicionavam, porque ele percebia que em alguns lugares existia a mesma rocha com solos diferentes. A mesma rocha, mesma posição na paisagem, solos diferentes. Isso viajando, né? Por milhares e milhares de quilômetros, ele começou a observar essa situação. Então, ele falou, tem algum outro fator aqui que está envolvido, né, nesse processo aí. Então, ele criou o conceito de que existiam fatores condicionantes da formação de um determinado solo num determinado local. E, assim, ele estabeleceu os fundamentos da chamada pedologia, que é a ciência encarregada de classificar, né, categorizar, entender e estabelecer, né, padrões de comparação entre diferentes solos. Isso é a pedologia, beleza? Evoluindo esse estudo, né? Veio depois, entre 1899 e 92, né, um outro estudioso, que é o Jenny, né? O Jenny escreveu esse livro, Factors of Soil Formation, em 1941. Então, vejam que é bastante recente esse estudo ainda, né? Em 1941, o Jenny, partindo desses estudos que o Dokuchaev tinha feito, né, dessa hipótese de que havia os fatores de formação do solo, ele se debruçou nisso e ele acabou estabelecendo uma chamada equação da formação do solo. Isso aqui cai em concurso, cai em tudo quanto é coisa que vocês forem fazer na vida, vocês vão se deparar com essa equação aqui, fatores de formação do solo, né? Então, graças ao Jenny, que evoluiu e escreveu esse livro, que é Fatores de Formação do Solo. Então, o que ele colocou, né, nesse estudo dele? Que o solo, aqui está a equação. F, o que quer dizer F? F em matemática é função, tá? Então, solo é função do clima, material de origem, relevo, né, material de organismos, relevo, P, material parental ou origem, né? Para nós a gente chama de material de origem, normalmente, ele chamava de parental, e do tempo. Tá? Então, são 1, 2, 3, 4, 5 fatores que ele determinou que teriam condição de determinar qual era o tipo de solo que existia num certo local.
Aqui, por que eu coloquei os 3 pontinhos, né? Porque evoluindo o estudo, né? Talvez, mais para frente, alguém descubra um outro fator. Mas, por enquanto, o que vale desde 1941 da publicação do Jenny é isso aqui. Tá? Bom, assim sendo, se eu sei que o solo é uma função de todos esses fatores agindo, né, em conjunto, né, então eu tenho que conhecer como pedólogo, e o agrônomo, embora a pedologia seja apenas um dos ramos de especialização do agrônomo, mas o agrônomo tem que ter um certo conhecimento sobre isso, porque isso vai condicionar questões muito práticas, que nós vamos passar a ver agora em seguida. Então, por exemplo, falando do primeiro item aí, que é material de origem, ou material parental, como ele diz. Né? Basicamente, qualquer solo que vocês encontrarem, ele vai ter esses dois materiais básicos dos quais eles foram originados. Então, eu tenho ou solos derivados de rochas, né, ou solos derivados de sedimentos. Falando inicialmente das rochas, né? Veja, cada rocha, ela tem uma composição química diferente, ela tem uma mineralogia. O que é mineralogia, né? Se eu estudo quais são os minerais que compõem a rocha, né? Se silício, alumínio, ferro, manganês, cobre, né? Tem a sopa de letrinhas todinha aí, né? Então, essas rochas, elas são variáveis. Numa mesma pedreira, você tem partes diferentes da pedreira, com a mesma rocha, mas se você coletar uma amostra e fizer a amostra separada de outro local da pedreira, pode ter composição química e mineralógica diferente na mesma pedreira, para vocês terem ideia. Né? Também as rochas, a gente observa que tem diferentes cores e diferentes texturas. Eu estou apresentando aqui para vocês os 3 principais grupos de rochas que a gente encontra, principalmente aqui no Brasil. Né? Olha, primeiro grupo, que é a maior área, são as magmáticas. Quais são as rochas magmáticas? Vamos começando a nos habituar agora com esses nomes. Né? Nós temos como principal o granito. Peraí, mas será que tem a ver com esse granito que a gente coloca na pia? Sim, é isso mesmo. O granito é uma rocha que a gente chama de magmática. Já vou explicar melhor aí esse processo de formação. Eu tenho o basalto, que é essa pedra que nós temos aqui em Ivaiporã. Quando eu vou ali para a pedreira, ali na placa luar, né? Aí eu vou encontrar as pedreiras de basalto. A nossa região é uma região de derrame basáltico. Nós já vamos falar mais sobre isso. E indo um pouquinho mais para o lado de São Paulo, ainda na transição de basalto, a gente encontra outra rocha magmática, e aqui na nossa região ainda tem um pouco também, ali para o lado de Maringá, quem passa ali Mandaguari, eu já vou encontrar outra rocha magmática, que é o diabásio. O que elas têm em comum? Veja que basalto, básio. Por que basalto, básio? Porque essas duas rochas têm na sua composição minerais básicos, cálcio, magnésio, especialmente, certo? Bom, tem rochas metamórficas, entre elas, para quem vai para Curitiba aqui, ó, é comum gneiss, o quartzito e o xisto. Por exemplo, São Mateus do Sul, nós temos xistos betuminosos, da onde se extrai petróleo. Tá? Temos também rochas sedimentares. Vamos saindo daqui, pega ali o lado de Mauá da Serra. Chegou em Mauá da Serra, pega para o lado da Serra do Cadeado, vocês já vão começando a ver ali que muda, né? E eu começo a ter aquele arenito vermelho, né? Então, muda. Viajando, indo para o lado de Ponta Grossa, né? Começa a descer ali a serra, etc. Eu começo a encontrar os argilitos. E descendo para o primeiro Planalto, chega lá na região de Curitiba, né? Rio Branco do Sul, Rio Branco, como é que chama lá? Esqueci o nome da cidade próxima ali, que tem alguma coisa de branco. Alguém lembra aí? Perto de Curitiba? Esqueci agora. Quem que sabe? Das cidades ali da região metropolitana. Tem um branco. Acho que é Rio Branco do Sul, não?
Eu estou imaginando que seja. Mas lá, por exemplo... Rio Branco do Sul, professor. É Rio Branco do Sul, né? Então, lá é onde eu encontro sedimentos calcários. Tanto é que existem a Calpar, aquelas empresas que produzem calcário no Paraná, elas praticam a mineração naquela região lá, né? Então, vejam, nós temos aqui no terceiro planalto basalto diabásio, né? Que é a nossa rocha aqui, das nossas pedreiras. Descendo ali para o segundo planalto, eu vou encontrando as metamórficas, e também, quando chega no litoral, ali próximo, eu já tenho esses arenitos, calcários. Mesmo aqui em Mauá da Serra já tem arenito. Então, percebam, são grupos diferentes de rochas que estão distribuídos pelo nosso estado. Vamos ver um pouquinho melhor sobre isso aqui, ó. Eu vou abrir para vocês. Deixa eu ver se eu abro direto o link aqui. O professor, só para voltar, os grupos magmatas? Magmáticas. Magmáticas? Isso, ó. Magma é a mesma coisa que lava vulcânica, não é isso? Então, veja, lava vulcânica é o magma. Então, por isso são rochas magmáticas. São rochas derivadas de lava vulcânica. Beleza? Beleza, pode continuar. Tá, deixa eu abrir um link aqui, se eu conseguir abrir direto. Se eu não conseguir abrir direto aqui, deixa eu ver. Deixa eu copiar o link aqui, eu já vou abrindo direto na internet, só um pouquinho. Vou dar uma paradinha aqui. Vou compartilhar a outra aba que eu abri agora para vocês aqui. Então. Tem esse site aqui, depois eu deixei ele até disponível na turma para vocês, tá? Estão visualizando aqui o site Instituto Água e Terra, né? Tá beleza? Beleza. Beleza, então vamos lá. Esse site aqui do Instituto Água e Terra, ele traz justamente algo sobre a geologia do Paraná, falando um pouco sobre a história evolutiva, né, do estado do Paraná. Então eu vou, sim, passar rapidamente aqui algumas coisas para vocês terem uma ideia, né? Então diz aqui, ó, por exemplo, rochas formam compartimentos distintos, abrangem extenso intervalo de tempo, com idades de 2,8 bilhões de anos até o presente. Então, veja, nós vamos falar de algo que a gente fala assim, quando a gente pensa em alguma coisa antiga, a gente lembra dos dinossauros, né? Do homem das cavernas. Na verdade, isso que nós vamos falar está muito antes de existir qualquer tipo de dinossauro, qualquer tipo de coisa, já inicia essa história da formação das rochas aqui no Paraná, né? Então, ele mostra aqui, ele fala, na Baixada do Litoral, né? Se eu pegar aqui essa faixa aqui do litoral, né? Se eu pegar a Serra do Mar, e se eu pegar o primeiro planalto é o planalto aqui paranaense, né? Se eu pegar essas regiões aqui, ó, tá dando para ver a flechinha? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Sim, tá dando sim. Isso, ó. Se eu pegar essa região do primeiro planalto e da planície litorânea aqui, ó, então eu tenho rochas magmáticas e metamórficas das mais antigas, beleza? Depois, recobrindo essas rochas mais antigas, vem aí o segundo planalto, que é onde está Ponta Grossa, né, e tudo mais. Então, nesse segundo planalto, eu tenho afloramento de sedimentos lá da época do Paleozoico, da bacia do Paraná. Então, veja, se eu olhar o Paraná, eu tenho que entender que existe uma camada de rochas aqui por baixo, tá? Por cima dessas rochas veio um recobrimento, olha só, de sedimentos, beleza? Então, toda aquela região que eu vejo ali de Ponta Grossa, né, passando ali por Castro, Carambeí, tudo aquilo ali, está dentro de uma formação de rochas que se formou por cima daquelas rochas mais antigas que já existiam, né? E depois eu tenho sobreposto a esses sedimentos de rochas vulcânicas da idade mesozoica do grupo Serra Geral, formando o terceiro planalto, que somos onde nós estamos aqui, né? Se eu olhar, eu costumo para achar Ivaiporã,
eu venho aqui no mapa do Paraná e eu procuro uma dessas cristas aqui e sigo aqui pela crista, porque está mais ou menos na direção da outra. Então, nós estamos aproximadamente por aqui, ó, tá? Nós estamos nessa mancha verde aqui, no terceiro planalto. Então, tudo isso que eu estou vendo aqui, olha, isso aqui, veja só, são rochas vulcânicas. Isso quer dizer que, em algum momento da história geológica do Paraná, houve um derrame de lava vulcânica, que veio possivelmente da região norte do país, e que veio vazando e passando e recobrindo essas camadas aqui, e se estendendo até lá em Foz do Iguaçu, na bacia do Paraná, né? Nós temos, então, esse derrame de lava basáltica, que deu origem a solos vulcânicos, tá? E depois disso, nós temos ainda aqui em cima, né, na região noroeste do estado do Paraná, nós temos, em cima desses sedimentos, rochas vulcânicas da idade mesozoica, aliás, desculpa, sedimentos cretáceos no noroeste do estado. Então veja que eu tenho sedimentos do Cretáceo aqui, eu tenho aqui lava vulcânica, né, de outro período, eu tenho aqui sedimentos do Paleozoico e aqui as rochas mais antigas originárias, que tanto são, né, metamórficas como rochas vulcânicas, beleza? Então é como se eu estivesse olhando algo que, como um bolo, como que foi estratificado no Paraná, saindo lá do litoral e vindo até o terceiro planalto e a região noroeste, sempre com camadas recobrindo, tá? Então olha que interessante que foi esse processo. Depois vocês podem entrar no site, curiosar um pouco melhor, né? Tem aqui por cores, dizendo se é metamórfico, se não é, etc. Né? Aqui em corte, o perfil geológico, né, com certo exagero. Tem gente que imagina, né, que nós estamos aqui no alto e que Curitiba está lá embaixo. Né? Na verdade, Curitiba está a 700 e poucos metros, e nós também estamos aqui em Ivaiporã a 700 e poucos metros. Então, se a gente olhasse, né, um corte do estado do Paraná, a gente teria essa ideia. Olha que interessante como é que é, né? Tem um escudo, que eles chamam escudo paranaense, que é o mais antigo, pega ali aquela região da Serra do Mar, né? Pico Marumbi, toda aquela região, e esse escudo, ele está daí recoberto, olha, por sedimentos, olha que interessante. Então, toda aquela região de Ponta Grossa, eu tenho afloramentos aqui de sedimentos. Estão vendo que tem cores diferentes desses afloramentos aqui? Por isso que na região de Ponta Grossa, tem lugar que eu estou andando, eu olho o barranco, é alaranjado, outro é amarelado, o outro é roxo. Eu percebo essas diferenças. Quando vocês viajarem para o litoral, vocês vão observando, vocês vão perceber as diferenças de coloração no próprio barranco. Tem lugar até que é meio misturado, assim, você vê uma faixa de uma cor, outra faixa de outra. Por quê? É derivado desses diferentes sedimentos rochosos aqui, tá? E eu tenho daí o terceiro planalto, né, de magma, essa parte verde aqui seria os solos que derivaram aqui do magma vulcânico, entre eles o basalto, o diabásio, né? E eu tenho aqui a cobertura sedimentar lá do noroeste, que é muito arenoso, né? Se eu vou lá para Paranavaí, o Moarama, etc., lá já é muito arenoso o solo. Aqui muito argiloso. E vejam, ali fala das rochas vulcânicas, granito, basalto, diabásio. Eu acho granito aqui na nossa região, mas nem que a vaca tussa. Mas peraí, então, se é vulcânico o granito, da onde que ele está? Justamente onde eu tenho granito, eu tenho aqui, ó, granito, nessa parte do escudo paranaense, indo para o litoral, é onde eu encontro os granitos. Saindo de Curitiba, começando a descer a serra, indo para o lado de São Paulo, por exemplo, tem extração de granito, tá? Porque são rochas muito antigas, formadas por atividade vulcânica. Que então teve alguma coisa que fez com que essa atividade vulcânica aqui, que aconteceu antiga, fosse diferente da atividade que tem aqui. Porque é muito diferente os que eu acho aqui. Aqui eu não acho granito, aqui eu acho o basalto, que é duro pra caramba, a gente chama até de pedra-ferro, né? Faz paralelepípedo, faz essas coisas aí. Então, uma pedra muito dura. Mas eu tenho os granitos somente em outra região do Paraná. Então, alguma coisa teve no processo de formação diferente que nós vamos ver em frente, né? Aí, passando bem rapidinho aqui, então, depois, se vocês quiserem detalhar, tem a geologia do escudo paranaense, da bacia, né, do Paraná,
e tudo mais. Eu não vou entrar tanto em detalhes aqui, né? Mas só para vocês terem uma ideia que bonitinha aqui, as idades geológicas, esse mapa de cores é por idade, beleza? Então vamos ver qual que é a parte mais jovem que tem dessas rochas aqui, né? Tem o Fanerozoico, né? Com 570 milhões de anos, até o atual Cenozoico, que tem 65 milhões de anos, né? Nós temos aqui, então, regiões, né, do Mesozoico variando de 235 a 65 milhões de anos. Então, o mais jovem que eu tenho aqui é em torno de 65 milhões de anos. Se é de 65 milhões de anos a 235, então essas cores aqui são os solos, são as rochas que se formaram por último no Paraná. Portanto, essa parte toda aqui do noroeste paranaense é muito jovem, as rochas aqui, né? No máximo que elas têm aqui é 65 milhões de anos. Puxa, é muito tempo, né? Se eu olhar aqui o Jurássico Cretáceo Inferior, que é onde está a maior parte dos solos e onde está também aqui, ó, Ivaiporã, mais ou menos por aqui, né? Eu tenho, então, aqui um período que a gente já tem um conhecimento, que é em torno de 165 milhões de anos. Ou seja, quando vocês pegarem uma pedra aqui, vocês pegarem, né, uma pedra desse basalto paralelepípedo, vocês vão olhar para ela e vocês vão falar, caramba, eu estou olhando para alguma coisa que foi despejada aqui nesse local há 165 milhões de anos atrás na forma de lava, né, de escorrimento de lava vulcânica. Então, para vocês terem ideia do que a gente está falando, né? E nós temos aqui até do Arqueano, no estado do Paraná, que chega a 2.600 milhões de anos. Então, vejam, é um negócio, sim, fora da nossa imaginação, né? Olha aqui, então, quando eu for lá para o Paraná, próximo do litoral, né? Aquela serra, quando desce a Serra do Mar, etc., eu tenho as rochas mais antigas, algumas das mais antigas do planeta. E é muito interessante, se você viaja para Ponta Grossa também, passa aqui nessa região do Paleozoico, né? Pegando de 570 a 235, quando vocês estão passando, tem a entrada ali que vai para aquela colônia holandesa que tem ali antes de chegar em Ponta Grossa, que chama Witmarsum. Um pouco antes de você entrar em Witmarsum, talvez você já vai ver a placa, né? Você entra ali para o lado de Witmarsum, saindo da rodovia principal, que vai para Ponta Grossa, você entra para Witmarsum e vai observando as placas. Logo você vai ver uma placa que fala assim, ó, monumento geológico, tal, etc. O que tem ali? Tem um lugar que eles colocaram a placa, fizeram todo um infográfico ali para vocês verem, mas que aparece um barranco, rocha, né? E a rocha toda listrada, toda estriada. E o que eles explicam ali? Ali, aquelas marcas estriadas foi quando houve a última glaciação no planeta, né? E depois da glaciação, quando o gelo escorreu sobre as pedras, ele fez umas estrias na rocha. Então você consegue ver na rocha lá o efeito da glaciação. Então é muito interessante você ter essa noção assim de geologia, né? Mas principalmente para nós agrônomos, o que interessa? É você perceber que cada rocha dessas que você está vendo aqui, ela pode gerar solos com características diferentes. E mesmo a mesma rocha, né, pode ter, dependendo dos fatores de formação, ela pode ter uma característica de solo diferente. Então, nós vamos partir agora para esse estudo, tá? Quis mostrar aqui esse site para vocês, que eu acho bem ilustrativo, né? Na turma anterior, a gente foi para o laboratório, identificou as rochas, identificou o que era granito, o que era arenito. Nós fizemos, por exemplo, identificação de alguns minerais que compunham a rocha, fizemos teste de dureza, fizemos uma série de avaliações que normalmente a gente vê no curso de geologia, né? Mas eu levei os alunos lá e dei uma noção geral de geologia para eles, de testar, de colocar, por exemplo, ácido clorídrico na rocha e ver se ela tem calcário, né? Se é um carvão, o que é. Então, nós fizemos vários testes assim, para o pessoal compreender. No fundo, qual que é o objetivo? É o mesmo, é entender que existem, então, no Paraná, né, rochas diferentes, no Brasil inteiro, rochas diferentes, cujas condições de formação deram origem aos diferentes solos que a gente encontra no Paraná. Qual que é a má notícia para vocês? A má notícia é que o agrônomo, que ele não conhecer bem o solo onde ele está trabalhando,
ele vai querer tratar solos diferentes da mesma maneira. E é igual doente e paciente de médico, gente. Infelizmente, cada paciente é um paciente. Tem a sua individualidade, tem as suas características específicas. Tem um caso nosso aqui, ó, se você for para o lado de Ponta Grossa, ali em Ponta Grossa tem um local em que de um lado da estrada é solo arenoso, do outro lado da estrada é solo argiloso. É um negócio impressionante. Você olha de um lado da estrada, parece que você está no cerrado. Você olha do outro lado, parece que você está na floresta. Você fala, mas que diacho? É o mesmo lugar, é a estrada de um lado e do outro da estrada. Solos totalmente diferentes. Qual é a hipótese que vocês poderiam traçar para isso acontecer? Vamos ver quem que consegue sacar. O que pode explicar que de um lado da estrada, ali perto de Guarapuava, tenha solos arenosos, no outro argilosos, e num solo, uma vegetação totalmente diferente da outra, de dois lados da estrada. O clima é o mesmo, o relevo é o mesmo. E aí, qual que é a hipótese? Pensando nos fatores de formação, tem ó, a rocha, o clima, o relevo, os organismos e o tempo de formação. Os dois se formaram ao mesmo tempo, porque eles estão ali do mesmo tempo, né? Mesmo tempo, mesmo relevo, mesmo clima. Porque não muda o clima de um lado para o outro da estrada. O que pode ter mudado? Quem arrisca? Só sobrou dois fatores. Vegetação? Material de vegetação é diferente. Matéria parental, esse daqui? Quem que falou? Quem falou matéria parental? Eu. Gabriel? Eu. Matou, Gabriel. É isso. Mudou a rocha. Cara, ali a estrada passa exatamente em cima de uma divisa onde uma rocha fez contato com a outra. Fazia contato com a outra. De um lado, mesmo clima, mesmo relevo, né? Material de origem diferente. Muda totalmente o solo e a vegetação. Olha que coisa legal. Então foi isso que o Dokuchaev sacou, sabe? Depois o Gene aprofundou os estudos. Caramba, meu, por que eu chego aqui e daqui eu dou dois passos ali para o lado, muda tudo? Né? Por que é tão diferente? Agora veja você como agrônomo, né? Você vai trabalhar nessa região aí, você não tem como recomendar a mesma adubação para um lado da estrada e para o outro lado da estrada. Já pararam para pensar nisso? É diferente. E da mesma forma, se você plantar soja dos dois lados, você não pode esperar que o manejo do solo vai ser igual para os dois. Né? Que o preparo do solo vai ser igual, que você vai usar, né, a mesma força de trator, que você vai usar, entrar na mesma umidade. Né? Se você vai preparar as duas áreas, você vai poder preparar as duas depois de uma chuva, né? Depois de 2, 3 dias a mesma coisa. Não é, vai mudar tudo. Até para você fazer um planejamento de mecanização dessas áreas, você vai ter que planejar conhecendo qual é o tipo de solo que tem ali, as características dele. Perceberam a sacada, como é que é? Né? Então, o bom agrônomo, ele tem que conhecer as características do solo, e a boa agrônoma também, né, Camila e as colegas, tem que conhecer as características do solo para não fazer bobagem. Tá? Porque senão vai fazer bobagem. Beleza, vamos para frente aqui. Vamos voltar aqui para a nossa presentation. Aqui. Vamos lá, vamos ver pedra aqui mais um pouquinho. Olha só, eu puxei aqui um pouquinho para a gente entender rapidamente esse processo, né? Olha só, rochas paranaenses, né? Em condições onde ocorre extravasamento do magma na superfície, passando do estado líquido para o gasoso num pequeno intervalo de tempo, as rochas são denominadas rochas vulcânicas ou extrusivas. Opa, olha isso aqui então, né? Rocha vulcânica ou extrusiva. O que acontece? A rocha rapidamente sai de dentro da própria, né, camada de escudo de rocha e extravasa. O que aconteceu? Aqui na nossa região, como eu falei, houve um derrame, só que no nosso caso não foi o vulcão de Cone que formou na região norte do país, não, tá? Foi uma rachadura, uma fratura. E nessa fratura vazou magma. E quando vazou esse magma veio ali da região centro, indo para o norte do Brasil, e foi vazando até aqui
no nosso Paraná, né? Até aqui na bacia paranaense. Então, nesse caso, foi um derrame, foi extravasamento de magma. Então, o que aconteceu? A hora que aquele magma extravasou, né, ele rapidamente passou de estado líquido para gasoso, né? Aquilo então fez uma expansão. E depois ele solidificou, né, e endureceu. Isso, então, origina rochas chamadas vulcânicas ou extrusivas. O que é uma extrusora, né? Extrusora, você coloca ali um material, ele é aquecido e, ele aumenta o volume. Extrusor de ração, né? É assim, a extrusor, ele enche, ele rapidamente sai de alta temperatura no ar, na pressão ambiente, e quando sai rapidamente na pressão ambiente, ele expande, tá? Então, eu espero que uma rocha, né, e que essa rocha formada, ela tenha poros, ela tenha ali alguns buraquinhos, tá? Quando a consolidação ocorre dentro da crosta terrestre, de modo que o resfriamento seja lento, dá condições para que os cristais se desenvolvam melhor, né? E as rochas, então, são chamadas de plutônicas ou intrusivas. Ambas são derivadas de lava, mas num caso, ela é formada dentro do escudo rochoso, ela não extravasa, e aqui ela cristaliza, tá? Porque ela vai esfriando muito lentamente. Nesse processo de esfriamento, ela não faz puff e aumenta de volume. Ela mantém, então ela se cristaliza, cada mineral que tem ali vai se juntando com os outros, vai se cristalizando, e vocês sabem o que é que ele forma? Forma o... Tá aqui, ó, granito, tá? O gabro, né? Ou o diorito. Opa, deixa eu puxar aqui minha abinha para o lado aqui, ó. Ou o diorito. Vejam, granito, diorito, gabro. Eu consigo ver os grãos, olha que interessante, né? Grãos de minerais diferentes. O granito a gente sabe bem, né? Você tem granito aí nas pias de cozinha e tudo mais. Você vê os minerais, eles estão bem ali visíveis. Por quê? Eles se formaram por um processo intrusivo, tá? São rochas plutônicas. É o que tem lá indo para o litoral paranaense, beleza? E aquela rocha que fez puff e aumentou de volume, você não consegue identificar os minerais. Eles rapidamente se misturaram e se consolidaram. Forma o basalto, que é o que a gente tem aqui. Forma uma outra rocha chamada andesito e riolito. Muito parecida. Se você vê a granulometria dela é fina, você não consegue identificar muito a diferença entre um mineral e outro. Mas pode ver que as cores são diferentes, portanto, a composição química é diferente, né? Se eu olho aqui, ó, o gabro, o diorito e o granito, eles têm alguma semelhança, mas tem diferenças básicas, né? Pela coloração eu percebo, são minerais diferentes que estão formando aqui essas rochas, beleza? Então, todas essas rochas aqui são rochas, né, vulcânicas, de origem magmática, mas essas são extrusivas e essas são intrusivas. Perceberam a diferença agora? Filé? Tá lá, ó, formada intrusiva, plutônica ou vulcânica. Essa aqui vai formar granito, essa aqui vai formar basalto. Olha só. Nós temos as metamórficas, né? O que é uma rocha metamórfica? Professor. Oi, pois não. Se por acaso esses dois materiais se fundirem. Tipo esses aqui, das rochas? Isso. É que você tem que pensar os minérios deles se fundirem. Os minerais, né? Para você fazer a fusão, por exemplo, né, desse mineral aqui, ó, vamos supor, você tem um granito, certo? Para eu conseguir fundir um granito, imagina, o que você imagina que precisaria para eu fundir isso aqui? Para fundir ferro, o que eu uso? Calor, não é? Calor. Calor. Bom, para eu chegar a derreter uma rocha, você acha que precisaria de mais calor ou menos calor do que para derreter ferro? Muito mais calor. Muito mais calor, tá? E além de ter muito mais calor, eu precisaria ter outra coisa, que é retornar ao processo que aconteceu aqui no basalto, no andesito, no riolito, que foi essa extrusão. Eu tenho que fazer isso acontecer ao contrário. O que eu preciso? De pressão. Então, para eu fazer com que esses minerais aqui se fundam, eu preciso de muita pressão. Então, olha só aí o que acontece aqui, ó. Rocha metamórfica, né?
As metamórficas são o produto da transformação de qualquer tipo de rocha levada a um ambiente onde as condições de pressão e temperatura, olha só, são muito distintas da onde a rocha se formou. Nesses ambientes, os minerais podem se tornar instáveis, percebeu? Se o mineral... Porque veja bem, o que é um mineral? Um mineral é algo que tem uma cadeia atômica cristalina, que tem uma estabilidade cristalina, isso é um mineral. Se eu ponho muita pressão e temperatura, eu destruo essa cadeia mineral, né, essa estrutura mineral, ela pode se fundir, como você falou, né? E podem se tornar instáveis se reagir daí uma com a outra e formar novos minerais, tá? E daí, novamente, se você tira pressão e temperatura, resfria e tudo mais, você vai ter a formação de novos minerais estáveis. Então, a tua lógica foi muito legal, porque você pensou, não, aqui não está tudo, né, esfriou devagarzinho, cristalizou, tudo bonitinho, mas e se fundir? Dá para fundir. Aí acontece o quê? Nós vamos ter uma rocha metamórfica. Como é que ela foi formada? Por algum motivo, essa rocha foi parar dentro da crosta, o peso da crosta terrestre, né, muito grande aqui em cima dessa rocha, deu a pressão necessária, e o calor advindo do magma, que está lá embaixo, aqueceu. Putz, então nesse lugar aqui formou a condição ideal para uma rocha metamórfica. Quem são elas? Olha só. Quem que é esses caras? Mármore. Olha só, no mármore eu não vejo esses veios. Tá vendo que interessante? Os veios do mármore, por que formou os veios? Porque os minerais foram se fundindo aqui, né? Aqui eu tenho provavelmente, né, quartzo. Aqui eu tenho outros componentes que se fundiram, formou um veio. Olha que interessante isso aqui, né? E eu tenho outros, por exemplo, filito. Ele chama filito porque filo é folha. Se você olhar ele de lado, ele dá a impressão de ter camadas, mas ele é muito duro, é diferente de um outro que nós vamos ver daqui a pouco. Forma o xisto, que é o caso lá, então, do xisto betuminoso, que nós temos em São Mateus do Sul, né? Que pode ter, inclusive, petróleo impregnado no meio dele. Quartzito e gneiss. Olha aqui o gneiss, dá uma olhada que interessante. O gneiss parece que haviam camadas, possivelmente isso aqui eram sedimentos de areia, né, areia, outros materiais, às vezes até o material orgânico, que foi submetido a altíssima pressão e temperatura, formou o gneiss. Olha aqui, eu consigo enxergar os veios, né? Olha aqui no mármore também. Então, se eu observar a rocha e der de cara com esses veios, eu já posso suspeitar, opa, isso é uma rocha metamórfica. Ela foi transformada. Tá? No processo de formação ela não era assim. Tanto é que se eu olhar aqui, ó, o granito, ele é granuloso, ele não tem uma organização, ele não tem um veio. Né? Nenhum deles tem. Mas aqui já é diferente. Né? Eu tenho os veios aqui no gneiss. Vai para Curitiba. Curitiba você vai encontrar muito gneiss. Toda a região ali próxima, muito quartzito, né? E olha só outra coisa interessante. O que é mais duro? Granito ou mármore? Quem que sabe me dizer? O mármore, né? O mármore. Mármore? Pois é, caíram do cavalo. Para vocês terem ideia, se eu pegar uma faquinha de aço e vier aqui no mármore e passar, eu risco com facilidade o mármore. Tá? O granito é mais duro. Verdade, meu professor. Entendeu? Por isso que é usado muito granito para fazer pia. Ele tem resistência química e física. Tanto é que às vezes a gente não tem às vezes aquelas pedras de granito para cortar carne em churrasco, né? Por que não é de mármore? Porque o mármore é mole, ele risca, ele é mais mole do que o aço. Tá? Eu vejo que interessante. Cada rocha que vai sendo formada, ela tem uma característica específica, né? Olha aqui, ó. Argilito. Agora, vamos para as rochas sedimentares. Então passamos nas de origem vulcânica, magmática, passamos agora por essas que sofreram essa pressão, essa temperatura, transformação, e viemos aqui, então, para a última classe aqui. Rochas sedimentares, tá? As rochas sedimentares podem ser consolidadas, quer dizer, duras ou não consolidadas. Bem como os ambientes de sedimentação, né, são diferentes, e a diagênese, quer dizer, o processo de fratura delas e de formação. Os sedimentos precursores dessas rochas sedimentares encontram-se na superfície da Terra,
resultantes de fenômenos de meteorização, que nada mais é do que a ação do clima, da temperatura, da chuva, né? A gente chama isso de intemperismo também, né? E da erosão de rochas pré-existentes, assim como de restos orgânicos. Então, toda aquela região noroeste do estado do Paraná, que eu vou lá e é um areião, né? Porque aquilo lá são rochas, né? São arenitos e coisa assim, né? Que se formaram naquela região recentemente. 65 milhões de anos foram recobrindo aquilo lá. Foi sedimento arrastado pelo vento, pela água, e que se depositou na região noroeste do Paraná durante milhões de anos. Beleza? Então, essas são as rochas e os materiais sedimentares. São constituídos maioritariamente por areias, siltes, nós vamos aprender o que é isso depois, e conchas de organismos. Pode ser fundo do mar, né? Pode ter sedimento marinho. Tem lugar que você vai nas montanhas e você encontra conchas, né? Quer dizer que um dia aquilo lá teve no fundo do mar. Outro dia eu subi ali indo passando Mauá da Serra, tem a Pedra Branca. Na Pedra Branca, que é a torre de transmissão que tem, você consegue subir, paga R$10 para entrar e sobe a trilha, é muito bonito, lá a paisagem é espetacular lá de cima. Mas lá você consegue ver rochas diferentes, e uma das rochas que tem lá é um resquício de um arenito, onde você percebe camadas. E até eu brinquei, né, com a minha esposa, eu falei, um dia isso aqui já foi mar. Ela falou, nossa, como assim? Eu falei, pois é, isso aqui, tá vendo essas camadas que aparecem aqui na rocha? Isso aqui é sinal que isso aqui já foi fundo do mar algum dia. Então, veja, esse material transportado por erosão, seja erosão marinha, seja por vento, tudo vai se depositando, né? E esse material arenoso, né, e sedimentar, que pode ser orgânico, forma um tipo de rocha que a gente chama de rocha sedimentar. Então tá aqui, ó. Por exemplo, argilito, né? Calcário, que é diferente do calcário que tem lá em Curitiba, que é o calcário conquífero. O carvão de rocha. Carvão foi formado, possivelmente, por depósitos orgânicos, que ele é rico em carbono, né? Os conglomerados, olha só, eu vejo as conchinhas ou outras pedras, né, junto com outro material, quer dizer, isso aqui foi um sedimento que se depositou e endureceu. A gente vê isso muito no litoral, né? O arenito, que é muito comum aqui, já descendo para o lado de Mauá da Serra, aqui, descendo a serra, tem o arenito. O próprio calcário, esse sim, que tem lá na região de Rio Branco do Sul. A areia e a halita, que é um outro material que a halita é muito rico em minerais alcalinos, tá? Principalmente em sódio. Então é chamado halita, beleza? Então é o local onde depositou sódio marinho, possivelmente, e com o passar de milhões de anos acabou formando essa rocha chamada halita. Então dessas aqui, né, tem muitas comuns. Deixa eu ver se eu acho uma aqui, que eu vou mostrar uma curiosa para vocês, né? Que é uma pedra que eu coletei quando eu fiz, eu sempre mostro para o pessoal, quando eu fiz uma expediçãozinha com a família, há alguns anos atrás, uns 15 anos atrás. Naquela região mesmo ali da Pedra Branca, da Serra do Cadeado, né? Deixa eu sair aqui da apresentação para a gente conversar, e daí talvez eu já pare por hoje a apresentação para a gente voltar na próxima aula nesse conteúdo aqui. Mas eu quero mostrar para vocês esse negócio curioso aqui, ó. Essa rocha aqui, eu coletei, tem a Pedra Branca, ali na Serra do Cadeado, que ela é muito alta, né? E descendo na base da Pedra Branca, você indo até os riozinhos, nós fomos fazer uma exploração daquela região, procurando uma cachoeira. E acabamos encontrando uma gruta. E na gruta eu encontrei essa pedra aqui. Deixa eu pôr mais pertinho para vocês verem. Olha que interessante. Vocês conseguem perceber que nessa parte dela tem uns riscos? Estão notando aqui? Vários risquinhos? Percebeu? Olha só, a ponta dela está quebrada, né? Mas ela tem aqui, ela foi afiada. Alguém afiou essa ponta dela aqui, né? E fez os risquinhos. E eu achei muito curioso, estava lá caído. Eu trouxe esse material para casa, depois eu fui estudar. E o que eu descobri? Que isso aqui que aquela região foi habitada, possivelmente há mais de 6 mil anos, né? Tem os grupos indígenas, tal, etc. Eu pesquisei um pouco. Então, quer dizer, isso aqui tem pelo menos aí 5, 6 mil anos de idade. E se eu olhar,
De lado, olha o jeito que a pedra quebrou. Vocês estão notando que ela tem uma superfície aqui de fratura, né? Isso aqui é justamente, então, que rocha que pode ser, né? E vejam, eu consigo identificar aqui os grãos? Não consigo, né? Ela tem umas camadas. Então, essa rocha aqui, olhando, percebendo que ela tem as camadas de fratura, o que vocês acreditam que é? Uma rocha do tipo magmática, sedimentar ou metamórfica? E vejam que as linhas aqui, eu consigo perceber as linhas da rocha, mas elas não são muito distintas, elas são diferentes. E eu consigo ver aqui, ó, uns minerais aqui no meio, ó, tá vendo? Misturados aqui no meio. O que vocês acham? Isso aqui seria uma rocha sedimentar, vulcânica ou metamórfica? E agora, José? Hã? Sedimentar. Sedimentar. É uma rocha sedimentar. Tá? Dura, mas ela é diferente, cara. Você veja, eu que sou curioso, deixa eu pegar outra para mostrar para vocês. Então veja, isso no pé do morro. Lá no alto da Pedra Branca, eu peguei essa aqui. Olha só. Que interessante. Estão percebendo que ela tem um brilho? Estão notando ou não? Olha lá. Ela tem uns pontinhos brilhantes. Dura, cara, afiada que nem faca também, né? Isso aqui eu peguei lá do alto da Pedra Branca. Olha a diferença de cor das duas. Essa aqui, lá no alto, essa aqui na baixada. Menos de 1.000 metros de diferença uma da outra. Isso aqui é um arenito, tá? Um arenito avermelhado. E isso aqui, uma rocha sedimentar. Possivelmente a gente chama isso aqui de filito, tá? Mas vejam que legal. Então, assim, a geologia é algo curioso, né? Que ela, na realidade, é uma ciência que ela acaba se intercalando com a agronomia de alguma forma, a partir do momento que a gente tem que entender que, por exemplo, nutrientes que a gente precisa para as plantas, da onde vêm os nutrientes das plantas? Da rocha, tá? Cada rocha dessa, com certeza, ela vai ter nutrientes diferentes. Essa avermelhada, por exemplo, conhecendo, eu sei que ela tem potássio. Tá? Hoje a gente começa a entrar na ciência agronômica, por exemplo, no uso de pó de rocha na agricultura, por causa justamente da exploração, né, das jazidas de fontes de fosfato, né, de potássio, que estão se esgotando. A gente sabe que nos próximos 50 anos aí, possivelmente, nós vamos inviabilizar a exploração de jazidas de fosfato e de potássio para a agricultura. E então nós, agrônomos, vamos ter que nos virar com alguma coisa, porque nós vamos ter que arrumar fonte de nutriente. E hoje a Embrapa, por exemplo, é pioneira no mundo, né? Rocha. Tá? Se nós temos que ter nutrientes, de onde vieram os nutrientes? Da rocha. Então, como é que eu consigo transformar isso aqui, né? Fazer um processo que a natureza leva milhões e milhões de anos. Como é que eu consigo liberar, tirar esses nutrientes dali de dentro dessa rocha para eu usar na agricultura? Então, vejam, a gente acaba relacionando uma coisa com a outra, tá? Por isso que eu fiz questão de começar o curso de agronomia também, né? E a parte de solos, falando, pessoal, vamos olhar a rocha com carinho. Né? Vamos olhar porque aí está o futuro, talvez, da agricultura. Né? O que vai viabilizar a manutenção da fertilidade dos solos pode estar justamente aqui nesse material. Por isso nós vamos olhar ele com mais carinho. Tá? Bom, eu não pus atividade ainda para vocês, né? Porque eu queria terminar esse conteúdo, eu não sabia até onde que eu ia conseguir avançar com vocês aí dentro dessa apresentação. Faltou pouca coisa para a gente falar aqui, né? A partir dessa apresentação da parte do mineral, agora sim, eu vou começar a falar da influência que tem, né? Desse material, do intemperismo, como é que acontece, né? E começar a relacionar isso com o solo, né? Falar um pouco da composição química, vou dar uma trabalhada, questão aí especificamente dos fatores de formação. Como nós vamos retomar isso aí, então, eu vou talvez dar uma sugestão para mim, porque a nossa próxima aula, cadê o nosso cronograma aí? Quando que tá? Que dia que é? Deixa eu abrir minha agenda aqui que eu já vejo.
Dia 28, né? Segunda-feira que vem? Deixa eu ver. Parece que não tinha uma aula extra essa semana, nossa, não? Não, é semana que vem mesmo, professor, segunda-feira. Segunda-feira, a próxima aula, né? É isso aí. Terça, Deus. segunda, terça. Segunda que o senhor colocou o trabalho lá, o questionário para vencer dia 28, né? Segunda-feira. Pera aí, deixa eu confirmar direitinho aqui pra gente não comer barriga. Para a semana que vem, nosso atendimento é segunda-feira mesmo, tá certo. Então nós temos na próxima segunda. O que eu posso fazer? Tem duas possibilidades. Eu posso já passar uma atividade mais simples, bem basiquinha, sobre o que a gente viu até agora, né? Para não acumular conteúdo. Ou eu posso não passar a atividade agora, deixar para a semana que vem, para segunda-feira. Daí segunda-feira a gente termina esse tópico e eu dou uma atividade daí com tudo. O que vocês preferem? Uma atividade só? Pode ser? Érica, você chegou a ver essa atividade que você tentou entrar hoje de novo na atividade? A de ontem estava igual, professor. Aí o professor postou uma. A de ontem agora abre, a de hoje não, que são duas, né? Não, não tem duas. Só tem uma. Para mim aqui tá aparecendo duas. Auto-recuperação, né? Não é que é de hoje, eu só vou postar o material, mas não tem atividade ainda. Não tem atividade, justamente é o que eu estou conversando. Se eu coloco já nessa atividade algumas questões mais iniciais aí, ou se eu posso jogar na segunda-feira, abrir a atividade já com o conteúdo de hoje de segunda junto. Entendeu? Que a atividade de hoje não tem nada de atividade ainda, por isso que você não conseguiu abrir. O que vocês acham? Posso jogar para segunda-feira? Pode ser. Pode ser. Então, beleza. Daí hoje não tem atividade da de hoje, então. Tá? Aham. Beleza? Então, segunda-feira a gente volta a se encontrar. E aí vamos começar a relacionar mesmo, efetivamente. Pode responder lá já, professor, a chamada dele? Pode. A chamada está disponível, né? Aham, fechou. Vocês estão conseguindo acessar a chamada tranquilo? Entrando pela... Sim. Isso, entra no link, então, bem lembrado, viu, Caio? Senão, às vezes, o pessoal esquece aí. Tá lá então, no mural daí, né? Isso, no mural, vai lá no mural, clica no link e já responde a chamada de hoje, beleza? Então é isso, pessoal. Então, boa semana para vocês. Foi bom revê-los. E não sei se vocês têm a mesma paixão que eu por solo, mas vamos começar, que nós vamos ter muito solo na agronomia ainda pela frente. Falou, pessoal? Valeu, professor. Qualquer dúvida, entre em contato comigo aí. Falou, valeu, até mais. Até mais. Professor, Fala, Gustavo. o formulário de chamada tá como dia 21 obrigatório. Daí tem que responder o dia 21 e 22. Ah, não, desculpa, deixa eu tirar aqui então, 21. Peraí, só um pouquinho. Tá bom. Foi bom que você lembrou, viu, esse detalhe. Deixa eu tirar aqui. Daí você responde só o dia 22, né? Isso. Beleza, Gustavo. Já estou editando aqui. Fechou. Configurado. Agora, então, é só vocês entrarem lá e já jogar direto na questão 2, que já não está mais como obrigatório. Beleza, professor. Valeu. Falou, pessoal. Nossa, Massa aí. Até mais.